Oi, Nath. Convida quem tu acha que gosta de vinho e chocolate para assistir. Ah, que bom. Hoje eu tô testando fazer pelo iPad. Que bom. No celular eu não enxergava direito os comentários, acho que agora aqui tá mais fácil. Oi, o fã-clube da Morgana Santana aqui acompanhando. Oi, Laura. Oi, Bruna. Tô esperando o Sidney entrar. A gente tá programando mais live, sim. Obrigada. Opa. A gente vai esperar só mais um pouquinho, porque a gente marcou 7h30. E eu vou ver se o Sidney consegue entrar. Vocês me dão só um minutinho, eu vou pausar aqui um pouquinho e já volto, tá? Oi, tava tentando falar com o Sidney, ele já deve estar entrando. Sejam bem-vindos. Oi, Oswaldo, a gente tá só esperando o Sidney entrar. Mônica, logo logo ele deve estar entrando. A gente já vai começar, tá bom? Oi, chegou! Vamos esperar o Sidney conectar. Pontual, né, Sidney? Super pontual. Esperar a conexão. Tá demorando. Oi, Thaisa. Nós estamos só aguardando o Sidney conectar e já vamos começar. Tá bom? Vai ser uma conversa bem legal hoje. Não deu certo. Aê! Oi, aê! Tudo bem? Tudo bom, Sidney? Tudo bom, Sidney? Tudo bem contigo? Deu certo. Deu certo, Graças a Deus. graças a Deus. Que Tá um bom. pouquinho, acho que Por meu... aqui também. Então, pessoal, esse é o Então, pessoal, esse é o Sidney. Opa, eu tô escutando meu Opa, eu tô eco. escutando meu eco. Ah, é? Deixa eu ver o que. Deu? Melhorou? Sim, agora eu não escuto mais. Tá bom o áudio, pessoal? E agora? Tá melhor?
Tá, para mim tá ok. Tá me ouvindo bem? Sim, sim, muito bem. Então tá. Então deixa eu apresentar, eu sou a Fernanda, sócia da Prece Comunicação. A gente trabalha com a assessoria de imprensa da Decanter aqui para a região de Santa Catarina. E a gente convidou o Sidney hoje, que é sommelier da Decanter aqui em Blumenau, para conversar conosco sobre uma combinação muito gostosa, que é vinho com chocolate. A gente sabe que a Páscoa desse ano vai ser um pouco diferente dos outros anos, né, Sidney? A gente está passando por um momento delicado no mundo inteiro, mas o espírito da Páscoa é de renovação, é de celebração da vida, né? E por mais que a gente tenha que enfrentar as dificuldades, a gente acha que a celebração deve acontecer, cada um dentro da sua possibilidade, mas tem motivos para comemorar sempre que está com saúde e que está com a família, com os amigos, né? Então é motivo de comemoração, sim, por mais difícil que algumas situações estejam, mais difíceis que algumas situações estejam. E aí eu queria lembrar que o Sidney vai ensinar a gente, né, a como fazer essa combinação gostosa de vinho com chocolate. E eu queria destacar que a Decanter aqui em Blumenau, que é o Instagram que o Sidney está usando, é o Enoteca Blumenau, é isso, né, Sidney? Isso mesmo. Isso Esse, mesmo. essa Enoteca de Blumenau está fazendo entrega grátis, está trabalhando com serviço de delivery, então está fazendo entrega grátis. E quem é de Blumenau tem desconto ainda de 15% usando o cupom Blumenau15. Vou deixar aqui Blumenau15 e entrega grátis. Sim. Só para E só um deixar isso. comentário também na página no Instagram da Decanter, Enoteca Blumenau, tem o link que remete para conduzir ao WhatsApp da loja e pode fazer o pedido direto. Ótimo, mais fácil ainda, né? Sim, sim. E mantém os 15% também, tá? Uhum. E a entrega em Blumenau é super rápida, né? Rapidíssima. Pediu, chegou. É Na isso região mesmo. também. Não só para Blumenau, tá? A Ah, tá. região toda ali do entorno de Blumenau a gente pode entregar. Ah, ótimo. Pomerode, essas cidades todas. Ah, ótimo. Ó, a Bruna chegou ali na live também, Sidney. A Bruna e o Sidney conversam bastante, né, Sidney? Sim, sim, bastante, bastante. Então, pessoal, Estamos quem sempre quiser também juntos. fazer perguntas durante a live, pode deixar suas perguntas ali, que depois a gente vai abrir para o Sidney responder. E então vamos começar falando sobre vinho com chocolate. Tem algum Sim, vinho, papo bom. tem algum vinho que é mais indicado para consumir com chocolate? Tem algum vinho específico para isso? Tem, tem. A gente tem que considerar algumas coisas, em especial a composição do chocolate, assim como qualquer outro alimento, né? Mas o ideal para se consumir com chocolate seria um vinho com algum nível de doçura e que tenha corpo parecido. Tem duas combinações clássicas com chocolate que são dois vinhos bem específicos, que um deles é o vinho do Porto, é o Casamento Clássico, e também um vinho do sul da França, de uma apelação de origem chamada Banyuls, que é um tinto também com alguma doçura, não tão doce quanto o vinho do Porto, mas tem uma doçura e uma apelação de origem específica, especializada em vinhos doces, tintos doces. Espetaculares, por sinal. E vinho do Porto, qual que tu recomendas, assim, hoje que tem na Decanter, que tá valendo a pena comprar? Tá? Uma coisa que é importante é categorizar os chocolates, né? O chocolate tem aí tem vários tipos e não tem um vinho específico que vá com todos. O ideal é separar o chocolate, principalmente pela quantidade de cacau que cada um tem. Só para comentar, o chocolate ele é feito de nibs, né? Então tira a castanha, tira aquela casca e é o miolinho do grão que é retirado. E ele é composto quase, não é exato, não é exato essas quantidades, depende muito da safra, 50% de cacau e 50% de gordura. Então isso tudo tem que se levar em consideração.
a gente pode dividir, para poder fazer as harmonizações bem feitas, em três categorias, basicamente. Aqueles chocolates mais amargos, com acima de 70%, 75% de cacau. Ele tem menos composição de gordura e tem um pouquinho de tanino, tem uma pastosidade também importante. E esses vinhos precisam de alguns, esse tipo de chocolate precisa de um vinho de uma maneira, de um modo que a gente já fala. Tem aqueles chocolates que a gente pode considerar aí entre 50% e 70% de cacau, já precisa de um outro tipo de vinho, e tem aqueles vinhos, o chocolate ao leite, né? Que entra leite em pó na composição, faz com que ele seja bem mais doce, tem um outro extrato, uma outra estrutura, que precisa observar também. Então, é importante observar qual a composição de cacau e de açúcar ali para o chocolate para a gente poder acertar no vinho. Mas não é nada difícil não, tá? Com as dicas que a gente vai dar aqui, vai então, ficar bem fácil. Para quem não conhece bem, então se eu gosto de um chocolate um pouquinho mais amargo, de 50 a 70, de 70 para cima, qual o vinho que eu posso escolher? O que eu sugiro são aqueles vinhos do Porto de melhor nível, em especial os vintages, que são feitos com uma só safra e eles são menos envelhecidos em barrica, em madeira. Ele é um pouco mais jovial, tem mais fruta, tem menos doçura também, é feito de uma safra só. É o que tem de melhor dos vinhos do Porto. E para equiparar até o estilo, a intensidade de sabor, a estrutura dele, mas também equiparar a qualidade. Então, a gente está falando de um chocolate de altíssima qualidade, que normalmente esses produtores de chocolate, quando fazem um chocolate com 70%, 85% de cacau, eles usam no máximo 3 ingredientes, que são alguns até 2, que é o cacau, que é o cacau, sua manteiga, né? E açúcar só. Então, um vinho de alto padrão merece um vinho de alto padrão também. O chocolate de alto padrão merece um vinho de alto padrão. E esse tipo de chocolate, esses vintage, são vinhos um pouco mais caros, né? Mas para quem... Essa é a harmonização considerada ideal. Tem uma outra harmonização que não é tão perfeita assim, mas fica próximo do bom, e as pessoas que têm alguma certa resistência para vinhos doces, fortificados e tal, é uma combinação maravilhosa, mas algumas pessoas não se permitem, né? Eu deixo aqui até o meu conselho para que fujam de todo tipo de preconceito em relação ao vinho e experimentem, né? Tenho certeza que quando se permitirem experimentar um vinho do Porto com um chocolate, mesmo que essa combinação não tenha sido tão perfeita, a sensação vai ser muito boa, porque por si só já é uma combinação naturalmente boa. Essa combinação que não seria perfeita, mas se aproximaria do bom, é alguns vinhos secos com esses chocolates com que tenha 75%, 80% de cacau. Em especial os Shiraz. Diga. É isso que eu ia te perguntar, que tipo de vinho tinto e seco? Sim. Em especial, Shiraz, Merlots, uvas que fazem vinhos nesse estilo, né? Com mais extraídos, Malbec também. Se você escolher Shiraz, Malbec e Merlot do Novo Mundo e barricado, vinhos de boa qualidade, e colocar e fazer o casamento, e fizer o casamento de chocolate mais amargo, vai ficar bom também. Não vai ficar perfeito como um vinho do Porto Vintage, safrado, mas vai ficar próximo do bom ali e vai gerar prazer. Porque, tecnicamente, não se deve colocar vinho seco com chocolate. Mas é possível colocar sim. Se a gente for considerar qual a composição do chocolate, que é o que? Açúcar, se a gente considerar o chocolate de 70%. Então, se metade do cacau ali da composição é açúcar, vai ter 35% de gordura, aliás, vai ter 35% de gordura, metade de outras matérias, de outras composições do cacau e 30% de açúcar. Então, 35 mais 35 mais 30. Então, 1/3 da composição é gordura. E esses vinhos tintos que eu citei, eles têm alguma tanicidade capaz de combater essa gordura e ficar bom. Não combater, mas se equiparar a essa gordura e vai ficar
até certo ponto, que é possível, vai ficar prazerosa assim, a combinação. E Mas como não tu são comentou, não ter todos os medo, vinhos né? secos que dá para casar. Tá? E como tu tinhas comentado, de não ter medo de experimentar, né? Exatamente. É claro, se você pegar um chocolate 70%, 80% aí, e duas taças de vinho, uma de Shiraz, ou Malbec, ou Merlot do Novo Mundo, com barrica, e em outra taça com um vinho do Porto Vintage, a harmonização com o Vintage vai ficar divina. E com mais a de vinho seco vai ficar razoavelmente boa, mas ainda vai dar algum prazer sim. Dá para fazer consciente de que não vai ficar perfeito, mas pode ser feito assim. E aí os mais indicados são chocolates acima de 50% cacau e ao leite um pouco menos ou não? Para essas harmonizações que eu disse, harmonizações que eu falei, de vinho do Porto Vintage e vinhos mais secos do Novo Mundo barricados, o ideal é que o chocolate tenha acima de 75, né? Certo, 80, seja chocolate bem mais puro. tá certo. A harmonização vai ser mais bem sucedida. E para quem gosta então de começar a ter um chocolate um pouco mais docinho, Pois é, entre 50 ali e 70 de cacau, já dá para colocar um vinho do Porto, que ele é de bom nível também, desse nível excelente, e que tem um pouco mais de doçura do que os vintage, que são um Rubi, por exemplo, um Rubi Reserve, que é o que eu estou indicando aqui, inclusive no final da live, vai estar ali, vão estar toda, vai estar listado ali cada vinho que foram citados aqui, né? E por categoria vai estar bem didático, para o pessoal clicar e visitar a página lá e acessar a ficha técnica de cada vinho. ótimo. Esses chocolates intermediários em doçura, entre 50% e 70%, já pode ser colocado com vinho do Porto Rubi, por exemplo, mas o ideal é que se não for um vinho do Porto, que seja combinado com algum vinho tinto com alguma doçura. Para esse vinho, por exemplo, um vinho que é de preço muito bom e quem se aventurar a fazer essa harmonização vai gostar, é o Monte da Serra, é um vinho português com um pouco de açúcar residual, uns 10, 14, 10, 15 gramas de açúcar residual ainda, e com uma doçura pequena que vai ficar divino. Vai ficar E, muito bom. Isso porque o chocolate entre 50 e 70 é basicamente um pouco mais de gordura, açúcar, mais açúcar e uma pastosidade bem intensa. Então o vinho tem que tendo essa pastosidade que se equipara com o chocolate, já vai ficar bacana. E se tiver uma doçura de nível parecido, vai ficar muito bom também. O casamento é até um pouco mais simples do que aqueles vinhos mais aquela categoria que eu citei anteriormente. ô Sidney, deixa eu tirar uma dúvida. Por exemplo, se a pessoa vai fazer uma sobremesa com chocolate, por exemplo, um mousse de chocolate, essa dica de harmonização funciona também ou aí é totalmente diferente? Funciona. Para as variáveis de chocolate, Ah, sobremesa, a base de chocolate, o pedaço de chocolate, pode uhum, levar em consideração os critérios. Uma mousse vai se aproximar mais do que a gente está falando aqui de chocolate entre 50% e 70%, né? Não uhum. vai ser, se for bem feita, não vai ser tão doce, também não vai ser tão amarga com pouco açúcar. Então pode considerar aí um vinho do Porto Rubi, o Fonseca, por exemplo, o BIM 27 que eu indico, que vai estar na descrição ali. Pode entrar no site aí e pesquisar depois. BIM 27, um Porto Rubi Reserve, espetacular, perfeito para chocolate. Entre 50 e 70 e sobremesas à base de frutas, à base de chocolate e café também. Se considerar aí um tiramisu, por exemplo, que vai chocolate e vai café, um vinho do Porto vai muito bem. Ou esse Monte da Serra português que eu acabei de citar. Certo. E daí, para quem gosta de chocolates mais docinhos, o chocolate ao leite, um chocolate branco, tem opções também boas? Sim, o chocolate ao leite, então ele vai ter bastante açúcar, né? Uhum. E ele vai ter menos sabor de chocolate até. Então é mais pastosidade, mais açúcar, é mais sensações aliado ao açúcar que vai ali. Uhum. Eu indico já vinhos mais doces, por exemplo, o El Maestro Sierra, que é um Jerez, um Pedro Ximénez, que é uma uva que faz Jerez bem fino, bem doces, vai ficar divino. Inclusive, esses Pedro Ximénez é uma categoria de Jerez que são envelhecidos, são um pouco mais oxidados, é divino. Tem o Jerez seco, né, que não vem o caso, esse Pedro Ximénez que já tem uma doçura bem acentuada, espetacular, uma acidez grande.
E outra categoria, como para aquele chocolate com entre 40 e 70, 50 e 70, é o Porto Rubi, né? Do mesmo nível de preço, normalmente, tem o Tawny, que ele fica mais tempo em madeira, e ele é um pouco mais delicado, é um pouco mais fino, um pouco menos intenso de sabor, que vai ficar muito bom também e tem mais doçura, com os chocolates ao leite. Essas sobremesas de chocolate um pouco mais doces, ou o chocolate em si mesmo ao leite com mais doçura. Uhum. Já o chocolate branco, como você comentou, perguntou, já é o mais controverso, né? Tem gente que fala que não é chocolate, tem É. gente que fala que é, e eu digo que é um chocolate incompleto, porque o chocolate branco ele é feito só com a manteiga, né, do cacau. Então, e a manteiga é branquinha, por isso que não colore. Então eu diria que é meio chocolate. E tem muito mais açúcar, né? Ele é muito doce. Para esse tipo de chocolate, para quem gosta de chocolate branco, eu indico os moscatéis de Setúbal, ou aquelas variáveis de vinhos fortificados brancos, né? Portugueses ou não, só que com bastante doçura. Nesse caso, de um vinho que nós temos que vai ficar espetacular, o casamento, é o Alambre, José Maria da Fonseca. Um moscatel de Setúbal de espetacular nível, de preço legal e vai ficar divino. Mas tem mais duas dicas também. Um vinho argentino, que é feito quase que nos moldes ali dos sauternes franceses, que são muito caros. Esse é bem mais barato por ser argentino. Não estou dizendo que é exatamente o mesmo vinho, mas é um Uma feito opção. como tiveram a pretensão de fazer um vinho parecido com o Sauternes e conseguiram. E Uhum. um vinho divino, chamado Granos Nobles, o produtor é o Luiz de Bosca, um Gewürztraminer adocicado excepcional. Ou o nosso bom e velho moscatel, né? O espumante moscatel brasileiro. Nós fazemos o Bossa, que é a linha tem 5 vinhos, 5 espumantes, e um deles é o moscatel, que vai ficar divino com chocolate branco também. Eu ia mesmo te perguntar, qual o tipo de espumante, porque tem as pessoas que não dispensam o espumante nas comemorações, né? E então, que tipos de chocolate que vão bem com espumantes e quais tipos de espumantes, por favor? Tá? O chocolate doce, aliás, o espumante, para ficar bom com chocolate, lembrando que o chocolate tem doçura, o ideal é que ele tenha doçura também. E como é raro um espumante tinto, doce, é melhor a gente dar preferência para os espumantes moscatéis ou demi-sec com chocolate branco. Uhum. Tem uma exceção, que aqueles chocolates de excelente padrão, aqueles chocolates com acima de 70, 75% de cacau, dá para combinar com espumante brut ou extra brut. É uma combinação que não vai ficar perfeita, mas é uma combinação aceitável. Tá? Uhum. Entendi. Apesar de não ter doçura, apesar de não ter doçura, o chocolate ele tem a gordura, com a acidez do espumante, vai ficar ali interessante. Mas o ideal de um chocolate, esse chocolate preto, com bastante cacau, é o vinho do Porto Vintage, por ter menos doçura e ter tanino, ter um extrato um pouco menor. Certo. Espumante a gente bebe sempre gelado, né? Mas esses outros vinhos, essas outras sugestões que tu desse para harmonizar com o chocolate, qual é a temperatura ideal? Isso influencia também? Eu, Sim, por exemplo, eu gosto de vinho influencia. gelado. Eu sei que nem sempre é o indicado, mas eu gosto gelado. Então, eu queria que tu explicasse sobre isso também. Importante é beber como gosta, né, Fernando? Então não pode ser o ato de beber o vinho não pode ser sofrível. Então tem que trazer algum prazer. E é importante que seja como se gosta. Mas a temperatura certinha, se colocar na temperatura certa, eleva o prazer do ato, né? Uhum. Então, os espumantes, sim, temperatura de geladeira, bem fresquinho, bem geladinho. Os vinhos brancos também, mesmo esses vinhos brancos doces que eu citei, o Granos Nobres, por exemplo, e o Alambre, podem ser servidos em temperatura de geladeira também. Não tem, pode ser bem fresquinho, não tem problema. Já o vinho do Porto, seja ele qual for, esses todos que eu citei, o ideal é servir na temperatura de vinho tinto normal, entre 15 e 18 graus. Se for vintage, mais próximo dos 18,
E se for o Rubi e o Tawny, pode ficar mais próximos, eles podem ficar mais próximos de 15, 16 ali sem problema. Na prática, como ninguém vai ficar medindo assim, né? É menos que tenha o termômetro. Mas a temperatura de geladeira, 1 hora e meia de geladeira para os brancos, o espumante moscatel, o alambre, o vinho, o colheita tardia que eu citei, que é o Granos Nobres, e o vinho do Porto, coloca ali por cerca de 20, 30 minutinhos e tira na geladeira. Vai ficar aí próximo dos 15, Enquanto 18 tá graus. almoçando, deixa o vinho na geladeira para servir junto com a sobremesa depois. Isso, começa a fazer o almoço da Páscoa, coloca os brancos e os espumantes. Quando Uhum. estiver finalizando o almoço da Páscoa, coloca o vinho do Porto e os tintos. Certo. E falando já no almoço, para acompanhar os cardápios tradicionais dessa época de Páscoa para o almoço, quais são as tuas sugestões? Muita gente Tem. investe em peixe, bacalhau agora nesse período. Sim, sim, o pessoal dá preferência, mas tem quem coma carne também. Um outro prato Sim, que é com bem certeza. tradicional no domingo é cordeiro, por exemplo, né? Uhum. Leitão. Então, tem aí as exceções, mas a preferência normalmente são os peixes mesmo, frutos do mar, né? Eu separei aqui algumas opções, alguns estilos para poder tentar atender a todos os gostos. Para quem não dispensa na mesa o cordeiro, a carne vermelha, aquele leitãozinho assado, um bom vinho. Normalmente esses pratos são preparados no forno, normalmente nessas épocas, né? Que a preparação é menos trabalhosa. Tem um vinho francês da região do Madiran que eu amo e vai bem com esse tipo de prato. O produtor é Alain Brumont e o nome do vinho é Petit Torus, Torus, Torus. Uhum. É espetacular o vinho e vai ficar divino com uma paleta de cordeiro, um pernilzinho de cordeiro, uma, um leitãozinho assado, vai ficar bacana. Então, Essa para quem não dica é se importa, especial, então, para a Cris, para minha sócia, que ela adora cordeiro, também é fã de vinhos. Essa fica de sugestão para ti na Páscoa, Cris. sim, lembra a sócia que vai ficar o linkzinho para ela poder comprar e aproveitar os 15%. Exatamente. Para quem gosta de aves, assim, normalmente essas mesas costumam ser bem fartas, né? Então acaba tendo uma ave, um frango, uma codorna, peixe e tal. Para a ave, as receitas de ave, que nessas épocas costumam ser mais condimentadas, mais saborosas, pode ser, para quem não dispensa o tinto, um Pinot Noir, né? Um Pinot Noir em especial da Terra Noble, que é um produtor chileno de excelente nível, um Pinot Noir reserva com uma passagem rápida por madeira, mas o vinho continua delicado, continua fino, vai ficar bacana com codorna, com aquelas variáveis de frango assado, um galeto, vai ficar bem legal. Então, essa Para dica é quem para não minha dispensa, sogra, que adora Pinot ela, Noir. Já isso fica aí, aqui. Fernanda, já vai pensando Eu em já vou, quem ó, vender, eu para já quem vou vender dando as esses vinhos. dicas. Faz alguma venda aí, vê se ajuda. Tá, ó, tem para todos os gostos, né, Cisne? Pensem para quem que você vai vender essa aqui agora, ó. É, Bacalhau e moqueca. Eu citei aqui dois exemplos de receitas mais intensas, né, de peixe. Um bacalhau assado no azeite, uma bacalhoada e uma moqueca, né, que muita gente gosta de fazer, um peixinho ensopado. O De Martino, outro produtor chileno, que é o De anotei. Martino Steak Reserva Chardonnay. Essa dica do meu cachorro vai ser boa também, deu para ouvir? É, a minha tá quietinha, mas acontece, no ao vivo acontece, né? Tá querendo aparecer na live aqui. É. Cachorro exibido. O De Martino State reserva um Chardonnay excelente, bastante expressivo de aroma, muito bem feito, um super produtor do Chile. É um dos vinhos que a gente mais vende na Decanter. Uhum. Então, pensou bacalhau e essas variáveis, bacalhoada, bacalhauzinho assado no azeite, vai ficar divino com esse Chardonnay. Ou um peixe ensopado, a moqueca. Esse é para minha sogra também, porque ela faz esses dois pratos muito bem. E já vou deixar a dica Só para que ela vai ter que comprar dois, né? Ah, Vai ter que comprar duas mesa garrafas. farta, né? Mesa farta, vamos. Duas, se for só para ela, já que vai todo mundo, tem que ser uma caixinha de cada. É verdade. Ô, Sidney, eu vou. Para os peixes. Hã? Desculpa, tu tens mais uma sugestão para o almoço?
A última, para peixes grelhados, simples, com vegetalzinho, feito na churrasqueira ou na grelha mesmo. Um vinho mais leve, chamado Ramon Roqueta, com uva garnacha branca. Um vinho bem leve, bem fresco, uma acidez boa, bem gastronômico, acho que vai ficar divino. Ótimo. É que eu ia te interromper, que a Bruna tinha comentado que ela adora o Bossa Bellini. E ela perguntou se tem alguma combinação boa dele com chocolate para Páscoa. Com chocolate, eu não diria, a menos que eu não diria porque ele tem uma proposta um pouco diferente. Mas se quiser montar a mesa de Páscoa com frutas variadas, coloca uma porção de frutas ali, monta uma tabuazinha de frutas, vai ficar divino. Maçã, pera, uva, e fica aí uma dica para poder fazer a harmonização com a Bossa Bellini, que vai ficar divino. E não só na Legal. Páscoa. Esse casamento pode ser feito, essa harmonização pode ser feita à beira, e deve ser feita à beira da piscina, naqueles dias de calor, vai ficar bem legal. Gostei da sugestão. E aí a gente fica na linha também, né? Não precisa comer todo o chocolate da Páscoa, né? Pode variar com frutas. Pode comer, mas não deve, né? Senão a gente engorda fácil, né, Fernando? É verdade. Tem um Pode, mas outro, não deve. tem um outro comentário aqui. Eu não sei falar o nome da pessoa. Shizo Izakaya. Disse que trabalhou muitos anos na Decanter em Santos, São Paulo, uma das melhores empresas que ela já trabalhou. Já agradeço em nome da Decanter. De A, fato, a o Decanter é Tainá, especial. a Tainá Sardanha também, dizendo saudades da Decanter. Obrigada pelo carinho, já agradeço também aqui. Bastante gente Sim. acompanhou. Deixa eu ver. A Tainá dizendo que gosta muito de Pinot Noir. Tem, Tainá é ó, fã de Pinot. o Maicon Pis, que tá lembrando do Pinot Noir Quinta da Neve. Se você quiser falar um pouquinho dessa Espetáculo. opção também, Sidney. Quinta da Neve vai bem também com essas aves que eu citei, né? Vai ficar bacana com o leitãozinho assado vai ficar bacana. E esse é o melhor Pinot Noir brasileiro. Melhor Pinot Noir feito no Brasil, disparado. Espetacular, fora de série. Esse é feito ali no Rio Grande do Sul ou é em São Joaquim? Em São Joaquim, na Quinta da Neve. Legal. Então, Premiadíssimo, um vinho encantador. deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. O Maicon comentando, boa, Sidão. É teu apelido, Sidão? Sidão, é. Deixa eu ver se tem mais. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem aproveitar que o Sidney ainda está aqui online, perguntem. Depois o Sidney vai deixar aqui nos comentários as sugestões. Eu acho que o que tinha de pergunta do público era isso, Sidney. Quero te deixar à vontade para deixar outras sugestões. Quero lembrar também... Opa, tem uma pergunta da Cris. Cris, tu ouviu a minha sugestão para Páscoa? Tu podes me convidar para o almoço também, tá? Estamos... Vai ter bastante vinho lá que a Fernanda está vendendo bastante aí, ó. ó. Vai vender para a família toda. A Cris está perguntando quanto tempo podemos guardar um Brunello. Brunello. Brunello é um dos vinhos mais longevos que existe, né? Um Brunello de produtor mais simplório, assim, não precisa nem ser um grande produtor, dá para guardar aí tranquilamente por cerca de 8 ou 10 anos. Mas tem Brunellos que vão para 20, 30 anos tranquilamente. Depende do produtor em si, mas pelo menos 10 anos pode ser guardado sim. Legal. A Tainá tá comentando Sidney, Sid sempre com ótimas sugestões. Ó, o meu marido entrou na live só agora, mas eu vou Chegou passar para ele atrasado. depois, vou passar para ele todas as dicas. Ele não tá aqui comigo em Blumenau, ele tá fora. Vende alguma coisa para ele também, Fernando. Olha, marido, você sabe quais os vinhos que eu gosto? A Decanter está com descontos de 15%, código Blumenau Isso aí. 15 e entrega grátis aqui em Blumenau. Não precisa nem precisa entrar no site, pode ir direto ali no Instagram da Decanter e comprar pelo WhatsApp deles. É isso, Isso né? aí. Tudo muito bem lembrado. Isso mesmo. E a Cris está comentando que ela tem um Brunello de 2012 e vai tomar nessa Páscoa. Deixou guardado e vai tomar nessa Páscoa. 2012, dá para começar a pensar em beber. Dependendo do produtor, dá para começar a pensar em beber sim. 8 anos, mais ou menos. Está começando a ficar bom agora.
Ó, dá para esperar até Dá mais um para pouco. guardar mais. Aham. O ideal é dar uma pesquisadinha para ver quem é o produtor, mas a partir de 8 anos, 9 anos, já dá para pensar em beber um Brunello. Certo, e ela está perguntando o que ela pode harmonizar bem com ele. Olha, tem os estilos aí, se eu for um produtor de Brunello um pouco mais encorpado, dá para colocar caças com ele. Fica bom. Caça, como cordeiro. Mas se tiver com 8 anos, 8, 9 anos, talvez possa ser consumido sozinho, né, para curtir mais o vinho. Agora, se for de um grande produtor, de um excelente produtor, coloca um prato bem especial, põe um cordeiro, alguns brunelos se tiver mais evoluído, esse brunello se tiver mais evoluído, tiver mais maduro, fica bem com caças de pena também, como codorniz, fazão, fica bem legal. Botar a mão na massa aí para a cozinha e fazer um acompanhamento bem legal. Se tiver jovem ainda, dá para colocar com cordeiro. Se tiver bem evoluído, já mais maduro, dá para colocar com fazão, codorna, com uma receita nessa codorna, por exemplo, que vá cogumelos, vai ficar bacana, vai ficar bem legal. Certo, ô Sidney. E a gente comentou bastante sobre o almoço e a sobremesa. E para os aperitivos, assim, o pessoal tá chegando para almoçar ou tá em casa, porque ninguém vai sair muito também, né? Eu acho que vai continuar um pouco esse isolamento. Para os aperitivos, tem sugestões também? Espumante é muito bom, é perfeito para receber o pessoal, recebendo, enquanto chegam, já vai, pega uma tacinha de espumante, já vai brindando, vai conversando. Não tem nada melhor para poder fazer o esquenta ali na reunião como espumante. Uma boa opção é o Bossa. Ou, se quiser um vinho um pouco, um champenoise com um pouco mais de corpo, um vinho mais elaborado, a Lírica, né? A Lírica Brut é espetacular, um dos melhores espumantes do Brasil, a Premiadíssima, preços né? baixos, né? É um espumante que na casa dos R$ 80 e é dos mais premiados do Brasil. Tem muito mais prêmio até do que muitos que custam 200, 150 aí. Super produto. E está com 15% de desconto para Blumenau. Tem que aproveitar, né, Sidney? Exatamente. Tem que aproveitar, corre lá. Ó, tem uma pergunta do Maicon. Ah, ele está pedindo para falar mais de espumantes nacionais. Espumante nacional é o que temos sem cometer injustiça com os tintos, nós temos tintos espetaculares também, mas o nosso grande produto, até pelo conceito que criou, é o espumante, né? Tem o Os Clark, que é uma autoridade do mundo do vinho aí, um autor conhecidíssimo. Numa visita a produtores aqui no Brasil, ele disse, eu não concordo, né, como eu falei outro dia, eu não concordo com essa frase, porque eu não sei quem que imagina que não precisa de champanhe, mas ele disse que nós não precisamos de champanhe, porque nós temos nosso próprio espumante. E o nosso espumante fez fama lá fora primeiro, né? Nós descobrimos o espumante depois dos gringos. Então, nosso produtor, nossos produtos, nossos espumantes são espetaculares. Que é a prova disso, experimenta os Bossa e os Lírica, que são os produtos nacionais que nós elaboramos e são fora de série. Uma delícia. É verdade. Sidney, o que eu tinha para te perguntar, eu perguntei. O pessoal acho que também fez as perguntas, né? E queria ver se tu tens alguma dica para o encerramento. E aí a gente, de repente, já marca uma próxima conversa depois. Mas agora fica à vontade para fazer o teu encerramento, que as perguntas que eu tinha aí do público já foram. A dica é, duas dicas, né? Para quem já tiver iniciado no vinho, para quem já estuda um pouco, já lê a respeito, e se quiser levar em consideração aqueles conselhos ali, aquelas regras que a gente colocou aqui para harmonização de chocolate com vinho, vai ser muito bom. Para quem não começou, para quem quer começar, mas ainda não deu o primeiro passo em ler, em estudar e experimentar, não se apegue muito e crie aquilo que a gente falou e crie a sua própria experiência. Então, pega um pouco daquela informação, mas pode variar bastante. Experimenta um vinho mais doce com um chocolate com mais cacau. Faça o contrário. Pega o chocolate branco com vinho tinto. Pega um vinho mais doce com
um chocolate mais amargo, ou o contrário, né? Um chocolate mais doce com o vinho seco, quase seco, e vai tendo a sua própria experiência, levando sempre que uma harmonização em conta, levando sempre em conta que uma harmonização bem feita, ela é aquela que te faz sentir mais prazer do que consumindo este ou aquela parte separado. Então, você come o chocolate, está ótimo, e toma o vinho separado, está muito bom. A harmonização perfeita é quando você junta esses dois elementos, esses dois componentes, e eles crescem, eles melhoram quando consumidos juntos. Então, essa é a pista para poder entenderem quando uma harmonização foi bem feita ou mal sucedida. Se nessas experiências suas, diversas, se o vinho se sobrepôs à comida ou o chocolate se sobrepôs ao vinho, anulando um ou outro, a harmonização foi mal feita. Então, crie a sua própria experiência a partir dessas informações que nós passamos e tenho certeza que rapidinho vai aprender e não vai mais achar que a harmonização é coisa difícil ou é coisa para poucos. Tá certo. Fica a dica, então. Tem tempo ainda até a Páscoa, né, para o pessoal se preparar e comprar os seus vinhos para experimentar. Eu quero te Fazendo as agradecer. experiências. Quero te agradecer, Sidney. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua atenção aqui conosco, né? Acho que foi muito enriquecedor, vai deixar a Páscoa de muita gente mais gostosa. Aproveitar já para te desejar uma feliz Páscoa. Tá logo aí, né? Para ti, para tua família. E muito obrigada. A gente marca para conversar outras vezes em breve. Vou esperar e foi um prazer, Fernanda. Estou à disposição. Qualquer coisa que precisar, pode contar, faz contato. E a todos aí que nos acompanham, um abraço, boa Páscoa, tudo de bom que tudo vá bem e em breve nossa vida vai estar normal, né? Vai tudo voltar ao normal e a gente Amém. vai poder remar como remava antes. Amém. Então é isso. Obrigada, pessoal. Uma feliz Páscoa para todos vocês. Um abraço. Tchau. Tchau.